Graça e paz, Deus abençoe. O tema da aula de hoje é o poder sobrenatural da língua. E eu quero que você abra a tua Bíblia, aí, se você estiver em casa, se você estiver com a Bíblia no celular. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, ele escreveu um capítulo inteiro sobre o poder da língua. Esse capítulo ele é muito pouco explorado e quando explorado ele é mal interpretado, porque existem revelações aqui tremendas sobre o poder da língua e nós vamos extrair aqui uma revelação sobre a oração em línguas, também sobre a confissão da palavra e sobre como o diabo ele opera nas línguas dos homens. Olha que coisa tremenda. Então, vamos fazer aqui um rápido estudo expositivo, começando no versículo 1, e vamos seguindo aqui até pelo menos, deixa me ver, o versículo 11. Mas é muito importante que você receba essa instrução no teu espírito aqui, isso aqui vai te ajudar a entender o poder da palavra, como Deus criou o mundo falando, e o poder da oração em línguas, entre alguns outros mistérios. Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos começar por aqui. Veja bem, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para frear todo o corpo. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo assim, gente, até para ensinar, vocês têm que ter cuidado, porque quando se fala, olha o que ele está dizendo, quando se fala, vocês correm risco de tropeçar numa palavra. Então a palavra, ela tem poder de você fazer tropeçar todo o corpo. Mas ele termina no versículo 2 dizendo o principal, ele diz assim, se alguém não tropeça no que fala na palavra, na língua, essa pessoa alcança um nível de perfeição e poder. Ele diz, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Então o que ele quer dizer nesses dois primeiros versículos? Que há um poder, há um governo do homem que Deus colocou no homem. E esse governo começa na língua. Ele fala, olha, cuidado, porque a tua língua ela é muito poderosa, ela tem um poder de governo, a começar no seu corpo, mas também tem que haver um cuidado sobre isso. Então ele já começa trazendo esse alerta. Nas entrelinhas nós vamos lembrando, né, que o mundo foi criado com fala. Deus criou o mundo através da palavra. Depois Deus falou para Adão, Adão, olha, você vai governar o jardim. Como é que você vai governar o jardim? Vai falando aí, vai dando nome para os animais. Então, o Tiago ele vai trazendo nas entrelinhas essa revelação. E aí no versículo 3, veja como o texto vai aprofundando. No versículo 3, Tiago diz assim, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, aqui também está falando de governo, porque Tiago está dizendo, olha, da mesma maneira que se coloca um freio na boca do cavalo, né? Não sei se você já percebeu isso, mas quando alguém monta num cavalo e guia o cavalo, é porque existem ferros aqui, ganchos que são colocados dentro da boca do cavalo. Então, quando a pessoa puxa a corda para um lado, puxa para o outro, é na boca que ele é guiado. E o Tiago, ele usa essa revelação dizendo assim, olha, da mesma maneira que nós colocamos freios na boca dos cavalos para que isso gere obediência, ele está trazendo essa revelação para que você entenda que Deus colocou também na nossa boca o poder do governo. Então é através da tua boca que Deus vai decidir se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. Da mesma maneira que o homem governa sobre o cavalo, né? Da mesma maneira que o homem governa sobre o cavalo, olha, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero que pare, eu quero te soltar nas cordas. Deus, ele quer te dar um governo do teu futuro, governo do seu presente, o governo da sua vida, sabe? Através do poder da boca, do poder da língua.
Então olha como ele vai desenvolvendo isso no versículo 1, no versículo 2, ele usou aqui no versículo 3 a metáfora do cavalo, e no versículo 4 ele vai usar a metáfora do navio, que para mim ainda é mais impactante do que a metáfora do cavalo. Porque no versículo 4 ele diz assim: vejam também as naus, os navios, né, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governa. Então olha só que lindo. O navio, ele é grande e ele é governado pelos... ele é levado por impetuosos ventos. Então no mar não tem montanha para quebrar o vento. No mar não tem parede para quebrar o vento. Então o navio, quando ele está no oceano, ele está vulnerável a todo tipo de ventania. Se a ventania vem empurrando ele para um lado, ele vai para um lado. Se a ventania vem empurrando para o outro, isso fala da nossa vida. Nós estamos num mundo que vem ventanias. Estamos vivendo aí a ventania do coronavírus, a ventania da política, a ventania da economia, sem contar as suas ventanias pessoais que você já estava enfrentando antes dessa pandemia e agora elas aumentaram porque você tem que lidar com isso. Ventania de todo lado. Você é um navio. Só que ele diz aqui que o navio tem uma pecinha, ele diz, olha, ela é bem pequena, chamada o leme, que fica lá embaixo. E quando o capitão do navio, ele gira o leme, lá embaixo, aquela pequena pecinha que é o leme, um pequeno movimento do leme, ele define força suficiente para que o navio consiga governar sobre a ventania. É isso que ele está dizendo. Então, a língua, mais uma vez, ela tem um poder tremendo. Você está vivendo um tempo de tempestade, você está vivendo um tempo de ventania. Você fala, meu Deus, é muito mais forte do que eu. Mas Tiago já deixou um recado. Usa o leme aqui, ó, usa a língua, usa a palavra, usa a boca, para que você consiga ser mais forte do que a ventania. E não duvide do poder desse objeto bem pequeno. Ele fala, bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governa. Então você tem o governo. Você tem o governo através da língua. E ele vai aprofundar no versículo 5. No versículo 5 ele diz, assim também, a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Olha que legal. A língua se gloria de grandes coisas. Quantas coisas foram feitas na história da humanidade através de uma palavra profética, através de uma conversa, de uma boa conversa, através de um decreto, através de uma boa oração, através de um quebrantamento, de uma oração de arrependimento, de uma oração de guerra, através da oração em línguas. Então, no versículo 5, ele diz, a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. E aí ele termina o versículo 5 dizendo, veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aí ele já está começando a trazer para a questão do espírito. Olha, porque a língua, ela é um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Deus pode incendiar a tua vida, Deus pode incendiar a tua história, Deus pode incendiar as tuas finanças, Deus pode incendiar o teu casamento, o teu ministério, com essa fagulha que começa na tua boca. Ele vai trazendo isso no versículo 1, no versículo 2, 3, ele vai aprofundando até entrar nessa questão do fogo. Por isso que em Atos capítulo 2, a visão foi de línguas repartidas como de fogo, né? Eu estou preparando uma aula para falar sobre Isaías 6, que Deus me deu essa revelação também, que Isaías falou, olha Senhor, eu tenho lábios impuros, eu tenho impuros lábios. E aí o querubim tocou na língua dele com fogo. Então, a língua de fogo, ela se gloria de grandes coisas. Só que aí, no versículo 6 em diante, Tiago muda o discurso, porque do versículo 1 ao 6 ele está falando sobre os poderes sobrenaturais da língua. Mas no versículo 6 ele entra para falar sobre o diabo. Como o diabo usa a língua? Porque ele diz assim, olha, a língua também é um outro tipo de fogo, né? Ele não usa a palavra do tipo, mas ele usa a palavra também. Então ele fala, a língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo.
inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Entenda que aqui que está a questão. Muitos pastores, na verdade todos os pastores que eu já vi pregando sobre isso, eles só enfatizam a parte maligna da língua. Eles não perceberam no versículo 1 ao 5, o Tiago está falando sobre o poder da língua para o bem, para o céu, para o sobrenatural. Então no versículo 6 ele está dizendo aqui que o diabo ele entendeu. Por isso que no final do versículo 6 ele diz, a língua ela inflama o curso da natureza. Olha, ela inflama o curso da natureza. Ou seja, Deus te planejou para ir por aqui, a língua te leva para lá. O diabo faz ela te levar para o lugar errado. Ela te leva para os caminhos errados. Então a língua, ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Às vezes uma palavra de maldição que você falou no seu casamento. Às vezes uma palavra que você falou para você mesmo, eu não presto, eu sou um miserável mesmo. Ou você olhou para uma pessoa e falou, eu quero que você morra. Sabe? Ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo diabo. Ou seja, muitas palavras malditas que saem da nossa boca são palavras que foram inflamadas pelo diabo, pelo inferno. Versículo 6. Gente, vamos finalizar aqui. E aí, então, no versículo 8, ele fala sobre a dificuldade que nós temos de controlar as decisões da nossa língua. Então, no versículo 8, ele diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Ela está cheia de peçonha mortal. Entenda que quando ele está dizendo aqui, nenhum homem pode domar a língua, na verdade ele está dizendo assim, ninguém pode domar a língua usando de estratégias humanas. É isso que ele quer dizer. Porque lá atrás ele falou que dá para domar a língua como se freia um cavalo, dá para domar a língua como a nau de um navio. Mas quando ele diz aqui, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de veneno mortal, na verdade ele está dizendo, humanamente falando, ou a humanidade do homem não tem poder por si só para domar a língua. Em outras palavras, se depender da sua natureza, você só vai falar besteira. Se depender da sua natureza, você vai murmurar, você vai xingar, você vai amaldiçoar, você vai pregar heresia, você vai falar da sua própria alma. Olha, quando a gente fala da nossa própria alma, a gente ora, às vezes, até o que Deus não quer. Elias, ele falou assim, Senhor, me mata, Senhor, me leva dessa vida porque eu não sou maior do que os meus pais. Olha a oração de Elias. Aí Deus foi lá e arrebatou Elias vivo, e Elias está vivo até hoje, nunca morreu. Por quê? Porque a oração de Elias ela era contrária ao que Deus havia planejado. Deus havia planejado para ele uma vida eterna. E ele estava orando morte. Olha como a língua é terrível. Olha como a língua ela anula os maiores milagres que Deus tem para você. Sabe? Então, existem duas armas, e aqui que eu quero falar sobre o poder da língua. Existem duas armas sobrenaturais que Deus criou para que você consiga governar a língua, não pelo poder da sua humanidade, mas pelo poder do Espírito Santo. Duas armas poderosas. Uma é a oração em línguas, que nós já estamos falando até aqui nessa série aí, se você não assistiu ainda. Nós temos aqui uma série que já tem mais de 10 vídeos, na verdade são 10 vídeos, esse é o número 11, que é a série sobre batismo com o Espírito Santo e oração em línguas. Então a oração em línguas é uma arma que você governa falando em línguas, mas não pela sua humanidade, mas línguas geradas pelo Espírito de Deus. E a confissão da palavra. Em breve nós vamos aprofundar nesse assunto, mas o que é a confissão da palavra? É você verbalizar o que a Bíblia diz. Verbalizar a palavra. Então, às vezes, a circunstância ela é extremamente contrária ao que a palavra diz. Né? Você se olha no espelho e você se acha feio, mas a palavra diz que você é bonito. Você olha para a tua conta bancária, você vê que você está falido, mas a palavra diz que você é rico em Deus. Aí você
vê que a tua casa está um caos, seus filhos estão desviados, teu casamento está acabado, mas a palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa, ao invés de falar o que está acontecendo aos olhos naturais, você precisa dizer o que a palavra diz em relação a essas situações. Então você lê a Bíblia, literalmente verbaliza o que está escrito. Quando você verbaliza a palavra, você obriga a sua língua, que tem uma tendência carnal e natural, a falar o que Deus quer falar. Porque você está verbalizando Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus através da sua língua. Então, orando em línguas e confessando a palavra. Lá em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, ele viu um caos. E ele disse luz. Deus podia ter falado caos, caramba, meu Deus, olha o que aconteceu, Satanás destruiu a terra toda. Ele podia ter falado palavras negativas, mas ao invés dele profetizar o que ele viu, ele profetizou o que ele queria que acontecesse. Então ele diz, haja luz. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Nós precisamos falar aquilo que nós cremos, não aquilo que nós vemos. Nós precisamos verbalizar aquilo que nós esperamos. Então, irmão e irmã, nós precisamos decidir usar a língua como uma arma profética e quebrar os pactos com a língua maldita, com a língua amaldiçoadora, humanizada. Por isso ele vai terminar no versículo 9 ao 11. Tiago, ele fala sobre decisão. Ele diz assim, com a língua nós bendizemos ao Pai e amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Então, ele está dizendo, gente, olha, não convém que seja assim. Se você tem uma boca, libera decretos proféticos. Se você tem uma boca, profetiza a palavra. Se você tem uma boca, ore em línguas. Se você tem uma boca, use dessas ferramentas sobrenaturais que foram citadas do versículo 1 ao 5. E Deus vai renovar o governo sobre a sua vida, irmão. Há um poder dentro de você chamado Espírito Santo. Esse poder, ele se manifesta através de um ato profético, que é o uso da sua língua, através da oração em línguas, da confissão da palavra. Rompa o pacto com a murmuração. Rompa o pacto com as palavras negativas, com as palavras pessimistas. Mesmo que você tenha medo, verbaliza coragem. A Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Olha, diga, é língua. Diga ao fraco, sou forte. Então, desse momento, desse vídeo em diante, eu quero que você entenda que você tem um poder. Assim como um navio pode mudar o rumo através de um pequeno membro chamado o leme, você pode mudar o seu rumo, o rumo da sua história, o rumo da sua vida, através de um pequeno membro chamado língua. Comece com a oração em línguas, porque a oração em línguas ela vai gerar em você uma edificação espiritual para que você fale as coisas certas em português. E também confesse a palavra, porque não há dificuldade, está escrito, você lê e fala. Mas esse versículo ele é muito grande para mim, ele é muito além do que eu acredito que Deus tem. Profetiza ele, meu irmão. Por exemplo, a Bíblia diz assim, pede-me, te darei as nações como herança, os confins da terra como sua possessão. Olha, é grandioso. Você pode ler, Senhor, olha, está escrito aqui, eu verbalizo. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me dará as nações como herança e os confins da terra como minha possessão. Então eu verbalizo, as nações são minha herança, os confins da terra são minha possessão. Eu libero esse edito espiritual através da palavra. E lança a palavra, lança ela. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de 8 dias você o achará. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Vou ficar muito feliz se você deixar um comentário em algum lugar aqui e principalmente compartilhar esse vídeo com alguém. Isso é importante, porque eu tenho orado para que Deus aumente a extensão da minha voz e o alcance da minha voz
ele já está sinalizando isso e ele fará isso também através de você. Deus abençoe. Segue meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro, tudo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau.